Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2021 com o seguinte tema: a pessoa do Espírito Santo. Nesta lição, estudaremos a inter-relação do Espírito Santo com as pessoas da Trindade. Notaremos o Espírito Santo como um ser pessoal e divino. Pontuaremos quais pecados podem ser cometidos contra o Espírito Santo e, por fim, analisaremos a possibilidade da adoração ao Paracleto Divino. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? Na teologia, a doutrina do Espírito Santo é conhecida como pneumatologia, o estudo do Espírito. Outro termo referente a esta pessoa da Trindade é paracletologia, que nos dá a ideia de alguém que é chamado para estar ao lado de outro para ajudá-lo como um advogado. O texto áureo da nossa lição nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. O objetivo geral da nossa lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Já os objetivos específicos são três. Primeiro, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. E terceiro e último, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A leitura bíblica em classe para a leitura de hoje está escrita em João, capítulo 14, versículos 16 a 18 e versículo 26 e capítulo 16, versículo 14. Acompanhe conosco. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, por não o ver, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a presença do evangelista Jaziel Marques. Pai do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto, e aos nossos telespectadores. Amém. Contamos também, mais uma vez, com a participação do professor Jonas Santana. Pai do Senhor, professor. Paz do Senhor, ministro, e a paz do Senhor a todos. Amém. Muito bem, estamos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2021 e neste primeiro trimestre estudaremos sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Uma lição maravilhosa onde teremos a oportunidade de, em 13 semanas, estudarmos uma das doutrinas da teologia sistemática, que é a pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Certamente seremos muito abençoados e nós gostaríamos de antemão, durante o trimestre, estaremos aqui apresentando outras literaturas, mas de antemão, você que é assembleano, você que é pentecostal e quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina do Espírito Santo, estará aqui a indicação de um material que você já deve conhecer, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aqui há um consubstancial argumento sobre a doutrina do Espírito Santo, que certamente abençoará muito na sua aula, na sua exposição bíblica. Evangelista Jaziel Marques e professor Jonas Santana, nós estamos estudando a partir de agora sobre a doutrina do Espírito Santo. E quando falamos sobre doutrina do Espírito Santo, precisamos trazer algumas definições, mesmo que introdutórias, né? Uma definição rápida. Pelo menos 3 termos se aplicam a estudar sobre a doutrina do Espírito Santo. O primeiro termo é a pneumatologia. Essa expressão ela vem do termo pneuma, que quer dizer sopro, quer dizer vento, mas também vem da expressão pneu, que quer dizer sopro, que também pode ser entendido como vento. E logia, que quer dizer estudo, estudo do Espírito.
Uma outra terminologia que aparece, menos conhecida, mas que também aparece no estudo sistemático da teologia, é a pneumagiologia. E aqui vem a expressão pneuma, de espírito, hagios, que vem da ideia de santo, e logia, de estudo. E, por fim, o último termo que a gente pode apresentar já de início é a paracletologia, que vem da expressão parácletos, que dá a ideia daquele que está ao lado, não é? Então, a pneumatologia é a doutrina teológica que estuda a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estar estudando durante 13 lições nesse trimestre sobre essa maravilhosa pessoa da Trindade, que é chamada de Espírito Santo. Evangelista Jaziel, não tem como a gente falar sobre o Espírito Santo se não trazermos uma rápida definição aqui do Ruach Kadosh, que é do Espírito Santo, um termo hebraico que aparece no Antigo Testamento, e também do Pneuma Hagios, que é Espírito Santo agora já no Novo Testamento. É impossível falarmos sobre o Espírito Santo sem que antes falemos sobre a doutrina da Trindade. O que é que a gente pode falar sobre o Espírito Santo e a doutrina da Trindade? Muito bem, professor Alessandro Barreto, esse termo todos nós sabemos que não está na Bíblia, né? O termo Trindade. Isso. Todavia a doutrina sim, porque nós vamos observar, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus e, inclusive, né, eu queria começar citando aqui Deuteronômio 4:35, onde diz que Deus é um só. Todavia, nós precisamos entender que a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme está em Mateus 28, verso 19. Você pode conferir também, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 6. E precisamos entender que Pai, Filho e Espírito Santo, que é essa unidade composta, eles cooperam, né, de uma forma junta, né, em um só propósito, né, cooperam unidos em um só propósito, onde não existe nenhuma hierarquia ou superioridade, né? Como alguém possa imaginar que o Pai seja maior do que Jesus e Jesus maior que o Espírito Santo. Isso não existe, porque os 3 são Deus, né? O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso está comprovado na Bíblia Sagrada, né? Então, nós podemos de início aqui afirmar essa grande verdade, né, que não se trata de 3 deuses como prega aí o triteísmo, né? Não são 3 deuses e também não são 3 modos de manifestações como defende aí o unicismo, né? Ou 3 manifestações, não. Os 3, nós vamos observar que são iguais em poder, são iguais em glória e também em majestade. O que nós podemos acrescentar é que existe distinção em função, manifestação e aspecto, né? Isso aí pode ser visto no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós vamos com certeza no decorrer da lição aqui ler vários textos, né, e várias referências que vai mostrar, né, a divindade de Jesus, do Espírito Santo, enfim, né, mostrando apenas que existe a distinção na função, nas manifestações e no aspecto. Eu queria, com a sua permissão, professor Alessandro Barreto, trazer a leitura aqui de uma citação que está no credo, né, Diego, de Atanásio. Ele diz o seguinte: a fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Então, esta é uma grande verdade, né? Inclusive, o senhor citou aí no início, né, sobre o termo, né, Ruach Kadosh, também o Pneuma Hagios, né, no Novo Testamento, e eu queria concluir essa fala aqui com João 14, verso 16, né, porque lá em João 14, 16, quando Jesus disse que rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador, nós vamos observar que esse termo que aparece aqui, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que vai aparecer aí também na sua tela, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o termo, a expressão aqui, a expressão grega, allos, né, significa outro da mesma natureza, né, da mesma espécie. Esse é o sentido aqui, da mesma qualidade. E não a expressão héteros, né, que significa diferente, não.
Então, veja que o texto aqui de João 14,16, o próprio Jesus, ele afirma que o Espírito Santo tem a mesma natureza, a mesma essência, é igual a Jesus. E o próprio Jesus também disse lá em João 10,30, eu e o Pai somos um. Então, é interessante fazer essas observações. E o interessante, ministro, é que esse versículo, professor Jonas, que o evangelista Jaziel citou, de João 14,16, aparece as três pessoas, não é? É verdade. Jesus disse eu quem? O Filho. Ele diz, rogarei ao Pai, o Pai, que vos dará outro Consolador. A expressão Consolador aqui é Paracleto também, não é? Então veja que aparece o Filho, aparece o Pai e aparece o Espírito. E ele diz que este outro, a expressão grega que aparece aqui, como o evangelista disse, é a expressão alon, quer dizer, outro da mesma natureza, da mesma qualidade. De quem? Do Filho e do Pai. Do Filho e do então, Pai, o exatamente. Pai, o Filho e o Espírito Santo são alons, ou seja, são idênticos, são iguais, da mesma natureza, da mesma substância, eles não são héteros, não são diferentes. Muito bom. Nós podemos citar alguns textos como Mateus 28:19, que é um texto clássico que mostra as três pessoas da Trindade atuando de forma maravilhosa, e também o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 4 ao 6, reforçando o que o evangelista falou. Agora, professor Jonas, existe um termo na teologia que não é muito conhecido em nosso meio, mas que trata muito bem dessa harmonia entre as pessoas da Trindade. E o termo que aparece é a expressão pericoresis. Pericoresis é a ideia de que as três pessoas da Trindade, elas estão de forma íntima, de forma harmoniosa e de forma perfeita, coabitando entre si. A ideia de que um contém o outro e é contido um no outro, sem que nenhum desses percam a identidade. Antes do senhor falar um pouquinho sobre a doutrina da pericoresis, eu quero ler um texto e você pode nos acompanhar. João capítulo 10, versículo 30, já foi citado aqui. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Observe que Jesus está dizendo que ele e o Pai é a mesma coisa. Mas continuando ainda, João capítulo 14, versículo 10, o próprio Jesus vai continuar dizendo assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas coisas. Veja que há uma harmonia perfeita entre estas pessoas. E continuando ainda, antes do senhor falar, o capítulo 14, versículo 16, que já foi lido, diz assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Versículo 17, quem é este outro? Aí Jesus diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Mas o mais fantástico, professor Jonas, antes do senhor falar, é o versículo 23. Veja o que aqui diz o versículo 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha o que aqui diz o texto. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, Jesus disse que quem vinha fazer morada em nós era o Espírito. Mas agora, evangelista Jaziel, Jesus está dizendo que ele e o Pai viria fazer morada em nós. Ora, se o Espírito é a mesma coisa, a mesma substância do Pai e do Filho, e o Espírito vem habitar em nós, Jesus está dizendo de forma milagrosa, harmoniosa, a Trindade estará habitando em vocês. Não é algo fantástico? Então, professor Jonas, o que é que a gente pode falar desta união intratrinitariana entre as três pessoas, em que uma coabita harmonicamente, perfeitamente, uma na outra, sem se confundirem? E essa doutrina, ministro, é uma doutrina tão importante, porque tira aquela ideia de primeiro, de segundo Isso. e de terceira pessoa. Perfeito. Porque com a definição que o senhor deu sobre a pericoresis, que na verdade essa coabitação mútua, Isso. que até o pastor Ezequiel Soares vai dizer no livro que ele escreveu, não somente na lição, que na verdade é um no outro, né? Que é uma interpenetração, na verdade, que acontece dentro da própria Trindade. Isso é um mistério, né? Que a gente declara, mas não explica.
não explica. E o capítulo 14 do livro de João, com a sua permissão, ministro, capítulo 14, versículo 10, Jesus dá um exemplo muito claro disso, né? Não crê tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quer dizer, isso aqui é o versículo mais claro que fala da pericorese, quer dizer, um no outro, de maneira que você tem, vai ser falado no próximo bloco, né? Você vai ter as pessoas da Trindade, mas na verdade elas não se confundem. Ali não é um triteísmo, nem também é um unicismo. Você tem, na verdade, as três pessoas ali juntas, essa união íntima, harmônica, perfeita, que faz com que um não seja superior ao outro. Da mesma maneira, a gente pode dizer aqui que não existe a ideia, né? É bom deixar claro que a tradição teológica, existe uma tradição antiga que nós recebemos em falar que não se constitui uma heresia, mas pode dar margem em si a uma heresia. É falar da primeira pessoa ou dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Vamos olhar o texto bíblico, se o senhor permitir, ministro. Tem alguns versículos, que é o capítulo 12 do primeiro livro aos Coríntios, né? Capítulo 12, muito conhecido, que coloca o Espírito Santo como sendo o primeiro. Capítulo 12, e esse capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios é bem interessante, porque Paulo coloca ele como primeiro e depois coloca ele como segundo, que é justamente para mostrar que não existe a ideia de hierarquia de primeiro, segundo, terceiro. Existem as três pessoas funcionando de maneira harmônica ali no texto. Capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito é o primeiro. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui o Senhor Jesus como segundo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O Espírito está sendo apresentado primeiro, o Senhor apresentado, Jesus apresentado como segundo e Deus apresentado como terceiro. Exatamente. Aí no capítulo 12 ainda, e o versículo 12, diz o texto sagrado: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. E o versículo de número 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo como cada um, como quis cada um. Interessante, o Espírito Santo é apresentado agora como segundo, o Pai é apresentado como terceiro. E quando a gente olha lá no Mateus capítulo 28, a fórmula batismal, o Espírito Santo entra como terceiro. Então, a pergunta, o texto bíblico deixa uma ordem certa no sentido de dizer esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro? De forma nenhuma. O que nós temos são três pessoas de maneira harmônica, uma na outra, né, que a gente declara, mas não explica, né, que isso aqui está além da compreensão humana, de maneira que a gente pode dizer, não existe a primeira, nem a segunda, nem a terceira, existem as três. Muito bem. Que são iguais, né, que já foi mencionada pelo evangelista aqui, em poder, em majestade, em glória, mas distinta, não é nem diferente a palavra, né, distintas em funções, né? Muito bem. O comentário está muito bom, nós vamos dar um rápido intervalo e já nós voltamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje na primeira lição, estudando um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Professor Jonas, evangelista Jaziel, falou um pouquinho sobre a doutrina da pericoresis, antes de terminarmos lá o primeiro bloco. E essa expressão pericoresis vem de três termos gregos. Peri, que traz a ideia de periferia, aquilo que está à volta. A expressão coré, que é onde vem coreografia, dança, movimento. E o sufixo essis, que quer dizer que é algo que expressa uma ação. Então, segundo os teólogos, a expressão pericoresis é a mesma coisa que uma dança eterna, harmônica e perfeita das três pessoas da Trindade, em que uma não se confunde com a outra. Eu quero fazer uma citação aqui direta do pastor Ezequiel Soares, que ele diz o seguinte: a tradição teológica tem interpretado esta coabitação eterna entre as pessoas da Trindade como interpenetrados, onde o Pai e o Filho não apenas envolvem-se um no outro, mas eles também entram um no outro, permeando-se entre si e habitando um no outro sem que se confundam. Coisa maravilhosa. Então, a ideia da pericoresis é a ideia de que
Essa ideia, por exemplo, do triângulo, que muitas vezes nos cursos teológicos a gente aprende, não é? É uma forma didática, mas que não respeita muito a doutrina da pericoresis, não é? Porque o triângulo estão em posições diferentes as bases, não é? A ideia da pericoresis não é um em cima e um embaixo, mas um do lado do outro, em que se movimentam de tal forma que se misturam. E a ideia do que o professor Jonas Santana falou aqui sobre o Espírito Santo aparecendo nas Escrituras como, em algum momento, a primeira pessoa da Trindade, em outro momento como o segundo e outro como o terceiro. Eu sei que pela exiguidade do tempo o senhor não quis citar os textos, mas se você quiser anotar, por exemplo, textos em que o Espírito Santo aparece como a primeira pessoa da Trindade. Isaías, capítulo 61 e o versículo 1, você vai perceber de que o Espírito Santo aparece ali na frente, na ordem das três pessoas, ele aparece como o primeiro, por exemplo. Foi citado aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 6, em que o Espírito Santo aparece também na ordem das três pessoas, como sendo o primeiro. Nós podemos citar Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. Mas existem várias citações em que o Espírito Santo não aparece mais em primeiro, entre as três pessoas, mas aparece, por exemplo, em segundo. Se você quiser anotar, é bom. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 é o momento do batismo, não é? O texto fala muito claro isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13 e, por fim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Na ordem das três pessoas, o Espírito Santo aparece em segundo. Nós vimos vários versículos em que ele aparece na primeira pessoa, na relação dos três, agora em segundo. Mas há os mais comuns que ele aparece em terceiro, não é? Como Mateus 28 e 19, que é a forma batismal, Atos capítulo 10, versículo número 38, 2 Coríntios 13, 13, Mateus 10 e 20, Romanos 8, versículo 9 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11 e 12 e, por fim, Gálatas 4 e 6. Então, evangelista Jaziel, o Espírito Santo, ele pode aparecer como a primeira pessoa da Trindade, como a segunda e como a terceira. Então, esta expressão de dizer que ele é a terceira pessoa da Trindade é mais uma questão didática, não é? É mais uma questão de facilitação do entendimento, sim, mas que a ideia de primeiro, segundo e terceiro pode cair, como o professor falou, no subordinacionismo, na heresia chamada de hierarquismo, monarquianismo, que foi uma heresia que surgiu no início dos primeiros séculos da igreja, que deve ser evitado. O Espírito Santo, eu prefiro particularmente dizer que ele é uma das pessoas da Trindade. Se disser que ele é a terceira pessoa da Trindade, não está errado. No entanto, eu prefiro, acredito que é melhor, segundo a doutrina da pericoresis, dizer que ele é uma das pessoas da Trindade. Falando em pessoa, evangelista Jaziel, nós podemos dizer que o Espírito Santo ele é um ser pessoal. E o que é pessoa? Porque quando a gente fala de pessoa, dá a ideia de físico, né? Algo físico. Isso. O que é que a gente pode falar sobre isso? O que é um ser pessoal e se o Espírito Santo é um ser pessoal? Com certeza, é um ser pessoal, professor Alessandro Barreto, e o que caracteriza uma pessoa é exatamente o sentimento, o intelecto e a vontade, né? Então, nós vamos observar que no Espírito Santo nós encontramos vários textos na Bíblia que apresentam que o Espírito Santo, ele é um ser inteligente, ou seja, ele é uma pessoa inteligente, ele tem inteligência, intelecto e vontade, né? O arbítrio. Então, e sentimentos. E sentimento. Essas três a Bíblia está cheia de referências. Vou citar só algumas, né, para que não se tome todo o tempo, né, mas o amado irmão que está aí nos acompanhando pode anotar os textos, né, professor? Porque também existe aí uma seita herética, né, que diz que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Isso é uma mentira e uma heresia. Vento, uma força. Um vento, uma força. Ele é uma pessoa. Não pensa, né? Não pensa, não fala. Não sente. E sobre o Espírito Santo é exatamente o contrário. Sim. A Bíblia diz que ele fala, você pode notar, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, verso 2, Hebreus 3 e 7. Outro texto, Romanos 8 e 26, diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, né? Intercede por nós. Então, uma pessoa é capaz de interceder por outra. Então, o Espírito Santo, ele intercede. João 15, 26, lá em João, o evangelho escrito por João, principalmente no capítulo 14, capítulo 15, nós temos muitos textos que comprovam que o Espírito Santo é uma pessoa. Por exemplo, 15, 26 de João diz que ele testifica, né? João 14, 26 diz que ele ensina, né? João de número 16, versos 6 e 7 diz que ele convence.
João 14, 26 diz que ele lembra, né? Então veja que o Espírito Santo tem características pessoais. Ele ama, Romanos 15, verso 30. Você pode ver João 16 e 13 também, que diz que ele guia. Atos 16, verso de número 6 e 7, diz que ele impede, né? Então veja que coisa tremenda, né, sobre o Espírito Santo. João 3 e 8 diz que ele tem vontade, professor Alessandro. João 16 e 13, né, veja que só no Evangelho de João tem muitos textos, né? João 16 e 13 e 14 diz que ele lidera. Atos 15 e 28 diz que ele julga. Atos 7 e 51 diz que ele pode ser resistido, e nós vamos falar certamente mais na frente um pouco sobre resistir ao Espírito Santo, né? É possível mentir ao Espírito Santo. Atos 5, verso 3 e 4, né, quando Ananias e Safira mentiu ao Espírito Santo. E é interessante que esse texto de Atos 5 e 3, no verso 3 diz, você mentiu, né? Mentistes ao Espírito Santo. E no verso 4 comprova que o Espírito Santo é Deus, porque Pedro diz, não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Então veja que o próprio texto está mostrando tanto que ele é uma pessoa, como também como ele é Deus. Outra coisa que nós podemos acrescentar também, lá em Hebreus 10 e 29, nós podemos observar que é possível também alguém insultar o Espírito Santo. Na revista corrigida diz fazer agravo, né? O que é fazer agravo? É ultrajar, insultar. Né? Então, isso é possível, está lá em Hebreus 10 e verso 29. Atos 5 e 32 diz que ele advoga. Atos 8 e 39 diz que ele pode fazer milagres. Atos 13, né? Interessante que lá em Atos 13 foi ele quem falou e disse, separa para mim Paulo, a Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, ele separa, ele envia missionários. São muitos textos, professor, que a gente ficaria citando aqui, mostrando que ele é uma pessoa. E Isaías 63, versículo 10, diz que ele tem emoções, ele se entristece. Se entristece, exatamente. Então, observe que o evangelista Jaziel acabou de nos mostrar foi que o Espírito Santo tem pelo menos as 3 características que formam um ser pessoal. Inteligência, se ele ensina, se ele escolhe, se ele fala, se ele guia, porque ele é um ser inteligente. Emoções, nós vimos que pode se entristecer o Espírito Santo. E vontade, ele escolhe. Ele escolheu separar-me a Barnabé e a Paulo. Então, se o Espírito Santo tem essas 3 composições, sentimento, que é emoção, intelecto, que é inteligência, e também vontade, que é arbítrio, não é? Que fala de volição, ele é um ser pessoal. Isso. Eu acho, professor Jonas, quando o evangelista estava falando aqui, me veio na mente. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender sobre 3 pessoas porque pensam em 3 corpos, não é? E é bom dizermos que pessoalidade ou pessoa necessariamente não é a presença de um corpo físico. Nós podemos dar exemplo, por exemplo, um animal, um macaco. Um macaco tem corpo, sim ou não? Sim. Mas um animal, o macaco é uma pessoa? Não. O animal, que é o macaco, ele tem até vontade. Ele tem vontade, ele pode escolher. Ele tem sentimentos, mas ele não tem intelecto. Então, ele não é um ser pessoal. Ele tem corpo, mas não é uma pessoa. Mas nós podemos dar exemplo, evangelista Jaziel, de um ser que não tem corpo físico, mas é uma pessoa. Quem? Os anjos. Os anjos, eles têm intelecto, têm inteligência. Os anjos, eles têm vontade, não é? Eles se entristecem, eles se alegram. A Bíblia diz que há alegria no céu. E os anjos, além de ter intelecto e vontade, eles têm emoção, têm inteligência. Então, uma pessoa necessariamente não é corpo. Eu acho que é isso que confunde muito a cabeça das pessoas. Entender a trindade. A trindade, 3 pessoas. Não. Pessoalidade é uma coisa, corporeidade é outra coisa novamente. É outra coisa diferente, quero dizer. Muito bem, então já que entendemos o que é um ser pessoal, uma pessoalidade, o que é uma pessoa, professor Jonas, podemos dizer que o Espírito Santo, além de ser pessoal, ou seja, ele ser uma pessoa, ele também é um ser divino? Com certeza. A gente já tem falado lá no bloco anterior sobre a questão da trindade e falou também da pericorese, né? Que são 3, na verdade, que se coabitam ali dentro. Então, não há distinção entre eles, participam da mesma natureza. De maneira que a gente pode dizer que existem 3 pessoas dentro da mesma divindade, de forma que não existe 3 deuses ali, nem é somente a questão, e não é uma questão unicista. E podemos sim falar do Espírito Santo enquanto Deus, que entre os atributos, aqueles atributos que a teologia sempre fala, atributos comunicáveis, né? São aqueles atributos que Deus tem, mas que o homem pode participar
compartilhar, mas tem aqueles atributos incomunicáveis que pertencem exclusivamente a Deus. E uma delas é justamente a aceidade, que é aquele atributo que a pessoa, que Deus existe por si só e não depende de nada externo para manter a sua existência, e ele existe eternamente. Aplicando isso ao Espírito Santo, há versículos bíblicos que mostram o Espírito Santo como Deus. Nós temos pelo menos 30 versículos, né? Pelo menos 30, mas alguns a gente pode citar. Por exemplo, pedir sua permissão, ministro, para ter Atos capítulo 5 e o versículo 3, e aqueles mais diretos. Atos capítulo 5 e versículo 3 diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Observe bem quem está em casa, que diz assim: mentisses ao Espírito Santo. Quando vai para o versículo de número 4, o texto continua: guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O texto é muito claro. Existem algumas seitas, algumas grupos religiosos, usar o termo que o pastor Ezequias usa, heterodoxos, que fazem alguns artifícios por fora do texto para dizer que o Espírito Santo é força e que não é Deus. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, mostra claramente que ele é Deus. E ainda tem um versículo em Atos dos Apóstolos, ministro, que pode ser utilizado também, Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, e o versículo de número 25. Veja o que é que Paulo diz, porque a referência desse texto está em Isaías, no capítulo 6. Capítulo 28 de Atos, o versículo 25. E como ficaram entre si discordes, e despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. Somente voltando para trazer a ênfase: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías. Aí o leitor que estiver em casa pode pegar Isaías capítulo de número 6, capítulo 6 e o versículo de número 9. Capítulo 6, para fazer a leitura completa, Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de por nós? Então disse-me: envia. Eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo 9, do qual Paulo faz referência. Disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vede em verdade, mas não percebereis. Observe que Paulo está dizendo foi o Espírito Santo que falou. E lá em Isaías é Deus. O que é que Paulo está dizendo? O Espírito Santo é Deus. Existem outros versículos, como por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 20, Lucas capítulo 1, versículo 35, que mostra que o Espírito Santo tem poder de gerar, e esse poder de dar a vida só quem tem é Deus. O primeiro livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que foi ele quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ainda tem, nós temos ainda Salmos 104, versículo 30, que mostra que ele, na verdade, é o doador da vida. Em suma, nós temos praticamente 30 versículos que mostram por A mais B que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele também é Deus na sua totalidade. E é bom mencionar que não é um Deus com D minúsculo, É Deus, como é o Deus da Trindade. Amém. Evangelista Jaziel, ainda falando sobre essa questão da divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus em Gênesis 1 e 2, E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Em Romanos 8, versículo 9, a Bíblia chama ele de Espírito de Cristo. É muito bonito isso. E também em Atos 16 e 7, ele é chamado de Espírito de Jesus. Então ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito de Jesus. Em Juízes capítulo 6, versículo 39, a Bíblia chama ele de Espírito do Senhor. Atributos de forma muito clara que apontam para o Espírito Santo sendo um ser divino. E Paulo usa um versículo que eu acho, professor Jonas, maravilhoso. O senhor falando aí, eu estava aqui vislumbrando essa doutrina maravilhosa da divindade do Espírito Santo, é quando em Gálatas capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de o Espírito Santo ou Espírito do seu Filho.
É o Espírito do Senhor, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de seu Filho. Nós podemos citar rapidamente mais algumas expressões, evangelista Jaziel, que falam da divindade do Espírito Santo, como, por exemplo, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Quais são os versículos mais conhecidos que a gente pode citar aí, por favor? Muito bem, evangelista Alessandro. Eu queria citar pelo menos 4 atributos incomunicáveis de Deus que também o Espírito Santo tem. E a Bíblia afirma isso. Por exemplo, o Salmo 139 e o versículo de número 7 diz: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugiria da tua face? Então veja que aqui nesse Salmo 139 está de uma forma clara a onipresença do Espírito Santo. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, ao ponto que o salmista disse: se eu for ao céu, tu aí estás, né? Se eu fizer no céu a minha cama, tu também ali estás. Então não tem como fugir da presença do Espírito Santo, porque ele é onipresente. Isaías capítulo 40, verso 13 também confirma que ele é onisciente. Lucas capítulo 1, verso 35 também mostra a onipotência do Espírito Santo. Você pode conferir também em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, e lá em Lucas capítulo 1, verso 35, nos afirma que ele é o Altíssimo. Então são atributos divinos, né, que são vistos na pessoa do Pai, do Filho e também do Espírito Santo, comprovando que ele é Deus. E esse termo Altíssimo você aplica a Deus. A não é? Deus, exatamente. Muito bem. Estamos aí concluindo esse segundo bloco, mas queremos lhe convidar a não sair do seu lugar. Espere um pouquinho, já retornamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta para comentar a primeira lição desse primeiro trimestre de 2021, que estamos tratando sobre a pessoa do Espírito Santo. Professor Jonas Santana, nós falamos sobre o Espírito Santo como sendo um ser divino, como sendo um ser pessoal, falamos sobre esta íntima comunhão, esta intercoabitação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vimos que não há diferença entre um e outro, eles são iguais porque as três pessoas são Deus. Agora, a minha pergunta é o seguinte: existem alguns pecados que o homem comete contra o Espírito Santo? Pelo menos 3 podemos citar aqui de forma mais direta, que é resistir ao Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo e blasfemar contra o Espírito Santo. Como a gente pode diferenciar de forma bem didática para quem está nos acompanhando esses 3 níveis de pecado? Para quem está em casa, é bom se pegar o texto bíblico, Efésios capítulo 4, versículo 30, que fala assim primeiro sobre entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O que seria, na verdade, entristecer o Espírito Santo? É ignorar a vontade, na verdade, ignorar a vontade que o Espírito Santo tem de trabalhar na nossa vida e a pessoa assumir um modo de vida mundano. Então, está se referindo aqui a um crente, uma pessoa que é salvo em Cristo Jesus, mas que por algum motivo prefere ter um modo de vida mundano. Isso faz com que o Espírito Santo se entristeça e comete um pecado, essa é a menor dúvida. A outra situação é justamente o que o senhor mencionou, resistir ao Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, esse texto é muito enfático, que o texto diz claramente: e vós resistis ao Espírito Santo, como os vossos pais, que Estevão está fazendo a comparação. Está dizendo, da mesma maneira que o Espírito Santo foi resistido no Antigo Testamento, vocês também estão resistindo a ele. O que seria essa resistência, né? É de maneira premeditada, consciente, se colocar contração regeneradora do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, uma pessoa pode resistir ao Espírito Santo e uma pessoa pode também entristecer o Espírito Santo. Isso de maneira consciente. E o pecado mais grave, né? Eu acho que o nível, não vou dizer nem mais alto, mas o nível mais baixo é justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está registrado lá em Mateus capítulo 12 e o versículo 32. Nós temos também Hebreus capítulo 10 e versículo 29. Mas o capítulo 12 de Mateus, versículo 23, fala diretamente quando os fariseus olharam para Jesus e disseram a Jesus o seguinte, que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebul, príncipe dos demônios. O que foi que eles fizeram? Atribuíram
uma ação maligna, na verdade, atribuir a ação, aquela ação sobrenatural que Jesus estava fazendo, uma ação maligna. Aí Jesus vai dizer no capítulo 12, versículo 30, 31 por diante, que aquela ação não foi produzida por Beelzebul, príncipe dos demônios, mas foi produzida pelo próprio Jesus. Aí mais na frente o Senhor vai dizer, olha, todo pecado que o homem cometer tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Aí para quem está em casa, o que é blasfemar? É atribuir ao Espírito Santo obras malignas. Essa é, na verdade, a blasfêmia, feita de maneira consciente e proposital, sabendo do que está sendo feito. Então, infelizmente, existe o pecado de entristecer, existe a questão do resistir, mas existe também a questão da blasfêmia, que podem ser feito contra o Espírito Santo, né? Muito bem. Que Jesus nos guarde, né? É verdade. Quando o senhor falou sobre blasfemar contra o Espírito Santo, a pergunta é por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável? Há um texto no Antigo Testamento que de alguma forma elucida, explica isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 25, o texto diz assim: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, veja o que é que diz o texto, quem rogará por ele? Então, a ideia aqui é de que o Espírito Santo, Jesus, intercede por nós ao Pai. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo também intervém com gemidos inexprimíveis diante de Deus e do próprio Filho por nós. Mas se pecarmos contra o Espírito Santo, quem intercederá por nós? Então esse texto fica muito claro. Evangelista Jaziel, já estamos finalizando a lição de hoje, mas tem um assunto que eu gostaria de frisar bastante nesse momento, que é sobre a adoração ao Espírito Santo. Existe uma certa resistência, vamos assim dizer, por parte de alguns, em dizer de que o Espírito Santo ele não deve ser adorado. O Espírito Santo não merece adoração, o Espírito Santo não deve ser adorado, nós devemos adorar a Deus, devemos adorar a Jesus. Mas já vimos que o Espírito Santo é Deus. E quando nós dizemos assim, glória a Deus, nós estamos dizendo glória às três pessoas da Trindade, né? A declaração de fé das Assembleias de Deus, a evangelista Jaziel, cita o credo constantinopolitano, ao afirmar que o Espírito Santo deve ser adorado. E na página de número 70, desta declaração aqui, que nós citamos lá no início, diz o seguinte, citando o credo constantinopolitano: cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Veja que nós estamos falando de um documento oficial do segundo século da igreja. Os pais da igreja já entendiam que o Espírito Santo ele merecia ser glorificado. O pastor Ezequias Soares, quando esteve aqui no ano de 2017, numa escola bíblica de obreiros, na apostila que é feita, na página de número 70, ele disse algo que eu grifei e quero citá-lo ipsilíteres. O pastor Ezequias Soares disse assim: o Espírito Santo é objeto de nossa fé, de nossa oração e de nossa adoração. Então veja, o Espírito Santo ele deve ser sim adorado, porque ele é Deus, não é? O Espírito Santo não é apenas objeto da nossa fé, como alguns às vezes pensam, mas também é objeto da nossa adoração, não é? Então, o evangelista Jaziel, o que é que nós podemos falar sobre a adoração do Espírito Santo? Ainda citando o livro que comenta a lição desse trimestre, comentada pelo pastor Ezequias Soares, na página de número 18, ele diz assim, eu quero também citar, sobre a comunhão com o Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a Bíblia mostra que ele é não apenas objeto de nossa fé, mas também objeto de nossa oração e objeto da nossa adoração. Nós vamos ver diversos textos em que mostram de que quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi falado aqui sobre a doutrina da pericoresis, não é? Que é essa ideia da mútua, íntima relação harmônica entre as pessoas. Então, quando nós adoramos a Deus, nós adoramos também o Espírito Santo. Inclusive, antes do senhor falar, ministro, há um hino da harpa, que é um hino de número 10,
que é dedicado exclusivamente à adoração da Trindade, onde o Pai é adorado, o Filho é adorado e o Espírito Santo é adorado. Esse hino, o número 10, termina dizendo: glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Então, o que é que nós podemos falar biblicamente? Nós citamos aqui o credo constantinopolitano, nós citamos aqui o próprio pastor Ezequiel Soares comentando em seu livro e também em uma escola bíblica de obreiros aqui em Pernambuco. Citamos a harpa cristã como uma referência da teologia assembleana de mais de 100 anos, mas biblicamente, evangelista Jaziel, o que nós podemos falar sobre a adoração do Espírito Santo? Evangelista Alessandro e professor Jonas Santana, é na verdade um grande equívoco, né, que alguns têm cometido ao afirmar que não se deve adorar o Espírito Santo. O senhor já citou aqui, né, vários textos, inclusive aí da nossa declaração de fé, onde mostra que o Espírito Santo é Deus e que a Bíblia afirma que o Espírito Santo, ele é Deus. Ora, se Deus é digno de adoração, se Jesus deve ser adorado, o Espírito Santo também. Então nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o Espírito Santo, que inclusive na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 17, ele é chamado, né, diz lá o texto, ora, o Senhor é o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é o Senhor. E assim como nós adoramos ao Pai e o Filho, isso até citou aqui muito bem o hino, né? Nós adoramos o Espírito Santo. E não há nenhum erro, nenhuma heresia. Ele é digno, de receber a adoração. Você pode conferir, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1, verso 3 ao 6, nos mostra que o Pai, né, ele deve ser adorado. Mas também Gálatas 1, verso 7 ao 12, mostra que o Filho também é adorado. E Efésios, capítulo 1, verso 13 ao 14, nos mostra que o Espírito Santo também, ele é adorado. Então, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que não existe aí, né, o Espírito Santo, ele não é um Deus de segunda categoria, não, ele é Deus. É verdade. Ele é o Senhor. Nós podemos dizer que ele não é apenas o objeto de nossa fé, mas também da nossa oração e adoração. Eu quero ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, onde nos mostra que é possível desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo, porque fala da comunhão do Espírito. Segunda carta aos Coríntios, 13:13, está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Então, o texto está falando aqui que é possível, evangelista Alessandro, professor Jonas, desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo. Muito bom. E como nós desfrutamos da comunhão com o Espírito Santo? Na adoração, na oração, no louvor, né? Inclusive lá em Atos 13, a igreja está em um momento de oração, de adoração, de jejum, orando a Deus. E quem é que vai falar? O Espírito Santo. Então veja que é possível, sim, e biblicamente podemos dizer, sem sombra de dúvida, de que não há nenhum erro em se adorar o Espírito Santo. Só reforçando aqui o que o evangelista Jaziel falou, existe um outro texto que mostra claramente a Trindade sendo adorada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode ver Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 6. Ali vai aparecer o próprio Jesus sentado no trono, vai aparecer a imagem do Espírito Santo de Deus e vai aparecer a imagem da pessoa de Deus, Pai. Isso no versículo número 6. E no versículo número 13, essa trindade é adorada. Então, o Espírito Santo pode ser adorado, sim. Não há nenhum erro teológico em adorar o Espírito Santo. E só fazendo uma pequena correção, evangelista, o senhor citou que o Pai é adorado, o senhor citou Gálatas capítulo 1, mas eu acredito que é Efésios, né? Capítulo 1, versículos do 3 ao 6, o Pai é adorado. Depois, Efésios capítulo 1, versículo do 7 ao 12, a gente o citou Filho Gálatas, né? foi. Isso, o obrigado, Filho é professor. adorado, por nada, disponha. E por fim, Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14. Então, esses versículos, só no capítulo 1, Paulo mostra claramente que o Pai, ele recebe glorificação, o Filho recebe glorificação e o Espírito Santo recebe glorificação. Foi muito bom, queremos agradecer aqui aos senhores pela participação e esperamos que, com toda certeza, voltem a estar trazendo grandes contribuições como a de hoje para o nosso programa Escola Bíblica Dominical. Por ser Deus, seria impossível definir ou descrever o Espírito Santo em sua plenitude. Além disso,
Não podemos esquecer que a sua atuação não se limita às experiências que foram registradas nas páginas das Sagradas Escrituras, pois ele, o Espírito Santo, continua agindo de maneira atuante e marcante na vida dos pecadores e, claro, principalmente dos servos de Deus espalhados por todo o mundo. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição tão abençoada e vamos orar. Mas antes de orar, queremos lembrar a você que estamos começando mais um ano, mais um trimestre, certamente a oportunidade de estarmos orando mais, lendo a palavra de Deus. Coloquemos em nosso coração o desejo de ler essa lição, mas não somente a lição, mas todos os textos que estão propostos, meditando, buscando, porque certamente a presença de Deus, porque certamente o Espírito Santo tem algo a falar conosco. Este trimestre será um trimestre, como os demais, muito abençoador. Então, vamos neste momento orar ao Senhor nosso Deus. Pai querido, neste momento nós queremos te adorar, Senhor. Queremos glorificar o teu nome, te bendizer, por esta oportunidade de estarmos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa que vem nos capacitar, nos fortalecer e estar conosco, como disse Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, que este trimestre seja abençoador nas nossas vidas. Veja aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, de perto ou de longe, que as tuas boas mãos, que o teu Espírito Santo, através da instrumentalidade da tua palavra, fale aos seus corações, pois é ele quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Te pedimos uma bênção sobre a vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por sua esposa irmã Judite, pela vida do pastor Samuel de Oliveira e sua esposa irmã Saronita, bem como toda a diretoria da igreja. Abençoa, Senhor, a vida do teu servo, nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson e sua esposa, a irmã Vanderlúcia e família. Continua com as mãos estendidas sobre a equipe da Rede Brasil, bem como também, Senhor, da superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco. Isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje, nós estudamos a primeira lição com o seguinte tema: a pessoa do Espírito Santo. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição, que tem por título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar todas as sextas-feiras, às 22 horas, e aos sábados, às 16 horas. Também, não esqueça, está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Pedimos que você não esqueça de também ativar o sininho e, claro, compartilhar o link deste programa. Obrigado por sua honrosa audiência e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós agora e para sempre. Amém e amém.